Então, olá, muito bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês e desse lado. O meu nome é Dália da Costa e sou coach e venho aqui hoje falar-vos um bocadinho sobre a minha metodologia de trabalho, sobre aquilo que se passa nas minhas sessões e a forma como eu trabalho com os meus clientes. Então, há dias uma cliente entrou em contato comigo e ela dizia-me que tinha ouvido a minha história, porque tinha-me visto o vídeo em que eu apareci na TV este ano e que sabia que eu é que poderia ajudá-la, porque eu já tinha passado por uma situação que ela está a passar, então eu senti que eu poderia realmente ajudá-la, mas ela não gostava de coaching. E eu, ok, querida. E então convidei-a na mesma a realizar uma sessão introdutória onde eu expliquei tudo aquilo que eu faço numa sessão. E expliquei-lhe que o coaching é de facto uma ferramenta fantástica e que eu própria tirei a certificação e que adoro e que utilizo em todas as minhas sessões, mas que há ferramentas que eu deixei de utilizar por sentir que não estavam a trazer os resultados aos meus clientes que eles tanto procuravam. Por exemplo, isto não é de facto para falar mal sobre o coaching. Atenção, eu não quero de forma alguma atingir quem está no ramo do coaching e quem utiliza estas ferramentas. Simplesmente eu tive numa sessão de coaching com a minha coach, tive tivemos um insight brutal relativamente a uma das ferramentas que é utilizada nas sessões de coaching e que a partir daí todo o meu paradigma mudou. Então eu deixei de usar essa ferramenta e que inclusive era a ferramenta que a minha cliente estava a queixar que não gostava, que é a famosa pizza da vida. E eu vou partilhar convosco a minha primeira pizza da vida. Comecei o meu primeiro processo de coaching dia 1 de julho de 2013 e esta foi a minha primeira pizza. Então, isto é uma ferramenta de coaching, é uma pizza de vida em que aqui à volta poderão encontrar todas as áreas, ou algumas das áreas que se pode trabalhar em coaching, em que o coach leva o seu coachee a avaliar, em termos de satisfação, a sua vida nestas várias áreas. Se vocês repararem, aqui dentro está a minha primeira avaliação inicial, quando fiz a minha primeira pizza da vida. E como veem, temos aqui vários níveis de satisfação, entre o 2, o 4, o 3. Portanto, quando fiz a minha primeira sessão de coaching, eu encontrava-me neste nível de satisfação da minha vida. E quando terminei o meu processo de coaching, a minha última sessão, eu encontrava-me aqui, nestas letrinhas a preto, 9, 8, 7 e por aí fora. Ou seja, tinha feito um trabalho e tinha realmente atingido aquilo que eu queria e tinha encontrado um nível de satisfação que procurava. A questão é que, após algum tempo ter feito este processo, senti que tinha voltado ao mesmo. Senti que, mas eu continuo a sentir a mesma coisa. E o que é que isto me fez? Fez-me utilizar a ferramenta novamente, fez-me fazer auto-coaching de mim própria. Ou seja, então se eu fiz aquele processo de coaching e eu senti-me daquela determinada maneira, então eu vou fazer um auto-coaching e vou eu própria criar o meu objetivo, traçar as minhas metas e eu própria concretizar isso por mim própria. E fiz, e voltei realmente a sentir-me muito bem porque tinha alcançado aquilo que eu queria alcançar. A questão é que eu comecei a perceber e comecei a olhar para a pizza da vida de uma forma que fez com que eu mudasse realmente o meu paradigma relativamente a esta ferramenta de coaching. Atenção, é só esta ferramenta. Então, o que é que eu descobri? Então, se uma cliente chega ao pé de mim, não se encontra satisfeita com a vida e quer trabalhar, por exemplo, uma determinada área, a área do romance, vou usar até o exemplo desta minha cliente, ela se quer trabalhar a área do romance, e o romance pode ser muitas coisas, pode ser a relação com ela própria, como pode ser a relação com alguém, com animais, whatever, aquilo que a pessoa acha que é o romance para a vida dela. Se ela quer trabalhar a área do romance, se ela quer arranjar um companheiro, então se eu coloco a minha cliente a fazer uma pizza da vida em que a área do romance, eu pergunto-lhe a ela, então qual é o teu nível de satisfação relativamente a essa área? E ela diz-me, 2. Então como é que essa área, como é que essa fatia, como é que seria um 10? O que é que teria que acontecer? O que é que terias que fazer? Como é que seria se fosse um 10? E a cliente diz,
Seria assim, assim, assado. Então, todo esse processo de coaching seria então dirigido e orientado para que esta cliente fizesse todos os passos necessários para chegar ao seu nível 10 de satisfação, quando chegasse ao final do seu processo. E eu pensei assim, então, quer dizer, a tua cliente sente-se insatisfeita aqui agora, com a vida que ela tem, e procura um nível de satisfação lá à frente, ao atingir, ao concretizar uma determinada meta. Então e agora? Então e aqui e agora? Como é que ela se sente? Isso para mim foi uma grande wake-up call, foi uma grande mudança de paradigma. E que me fez realmente retirar esta ferramenta. Porquê? Porque no fundo o que eu estava a fazer era ajudar inconscientemente as pessoas, os meus clientes, a viverem no modo de carência. E só e levá-los a sentirem-se de uma determinada forma só quando atingissem aquela meta. E pensei, não, mas não é isto que eu quero ensinar às pessoas. Aliás, nem é isso que eu me quero ensinar a mim. Porque no fundo o que eu estou a dizer à pessoa é que o poder pessoal dela está lá fora. A razão do sentir dela, a forma que ela se quer sentir, está lá fora, está lá à frente, num determinado espaço de tempo. E eu pensei, não, mas isto não está certo. Não está certo. E então decidi retirar das minhas sessões esta ferramenta, que é uma ferramenta fantástica, sim, mas que entendo, do meu ponto de vista, que poderá ter mais benefícios, provavelmente, no Business Coach. No Business Coach, sim, em que são trabalhadas outras áreas, são trabalhados outros pontos e que realmente o nível de concretização é essencial e isso é muito importante. Agora, neste caso, eu senti que é uma ferramenta que vai trazer, o que é que vai ajudar a pessoa a perpetuar aquele sentimento de carência. E, por exemplo, a minha cliente, que entretanto comecei a trabalhar com ela, ela queria muito arranjar alguém. Ela sentiu que era muito importante arranjar um companheiro. Então eu perguntei-lhe, porquê queres arranjar um companheiro? Ela disse as suas razões. Então porquê que achas que... O que é que achas que tu vais sentir com esse companheiro que ainda não acreditas ser capaz de sentir por ti própria? Ela ficou a olhar para mim e ficou a pensar. E chegou por ela, chegou lá e sentiu que era aceitação. Ela queria se sentir aceite. Então ela procurava alguém para se sentir aceite. Eu, ok. Então e porquê que te queres sentir aceite? Ela não conseguiu responder. Entretanto, estive ali com ela a fazer mais algumas perguntas e fui descascando. Então, qual era então o conflito dela? Ela sentia-se rejeitada. Ela tem ali um grande bloco emocional de uma emoção que é a rejeição. Então, como ela não quer sentir aquela emoção, como ela está em fuga, o que ela tenta fazer é sempre andar à procura de alguém, de um companheiro, ou de amigas, ou de amigos, de forma a poder se sentir aceite pelo outro. Porquê? Porque ela não quer sentir a rejeição. E isto foi um grande abre-olhos para ela, em que ela realmente percebeu que a motivação dela em angariar uma pessoa para a vida dela, angariar não cai assim muito bem, mas a motivação dela querer um companheiro não residia no amor, residia antes naquela ferida, naquela emoção que ela ainda não tinha resolvido, ainda não resolveu, que lhe estava a fazer andar para a frente e a querer encontrar uma pessoa. Porque ela não queria sentir. Então, nas minhas sessões, o que eu ajudo as pessoas é a deixarem de projetar fora, a deixarem de... Por exemplo, se eu dissesse a esta mulher, como é que tu queres sentir com este companheiro? Como é que tu queres fazer? O que é que tu... se imaginares daqui o teu cenário ideal, se visualizares o teu companheiro ideal, o que é que tu achas que vais sentir? E a pessoa começa a enumerar uma série de emoções altamente positivas relativamente àquilo que procura sentir. Então, e aquilo que eu evito fazer, aliás, aquilo que eu não faço,
É ajudar a pessoa a ir em direção àquilo que ela quer sentir, mas antes ajudá-la a sentir o aqui e o agora. O que é que a pessoa sente aqui e agora? Que a grande maioria de nós, a grande maioria dos meus clientes, quer fugir daquilo que está a sentir, quer fugir da sua vida no aqui e agora, porque acha que quando chegar lá à frente, quando atingir aquilo que quer atingir, quando sentir aquilo que for sentir, seja lá através de que veículo for, que a pessoa vai se sentir bem. E então este é um processo, o processo é exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Daí eu usar nas minhas sessões de coaching uma ferramenta que se chama integração emocional, que é uma ferramenta que eu tenho vindo a praticar e a aprender há mais de um ano, que ajuda a dissolver emoções densas. Então, se nós queremos nos sentir felizes, plenos, alegres, em paz, tudo isso já existe dentro de nós, não existe fora de nós. Então, eu ajudo e reeduco as pessoas a reclamarem, a resgatarem esse poder. Elas já sentem aquilo tudo dentro de nós. Então, porquê que não estão a sentir? Porquê que não estão a sentir? Porquê? Porque ao longo da vida toda, inconscientemente, nós fomos acumulando emoções, fomos acumulando blocos de emoções. Quando nós éramos mesmo pequeninos, crianças, nós não queríamos saber do que é que estávamos a sentir, simplesmente éramos. Brincávamos, divertíamos-nos. Portanto, essa é a nossa essência original. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que a vida começou a trazer-nos desafios, começou-nos a trazer situações e que a forma como nós fomos interpretando esses mesmos desafios, fomos criando esses blocos emocionais no nosso campo emocional, que neste momento estão a entupir, estão a servir de barreira, de muro, para nós nos sentirmos plenos interiormente. Então, se tudo o que nós queremos sentir já existe dentro de nós, o que nós temos que fazer não é procurar lá fora, através de veículos, formas de nos sentirmos de melhor maneira. Temos é que resolver o que é que está aqui agora, neste presente momento, o que é que está neste momento a bloquear a nossa alegria, a nossa felicidade que já existe dentro de nós. Então, através desta técnica de integração emocional, eu ajudo e guio e conduzo a pessoa através de uma meditação consciente, a sentir o que está, a sentir aqui e agora, sem querer fugir, sem querer modificar a experiência. Porque é aqui e agora que está a vida em pleno. A vida não está lá fora, não está no momento futuro. Porque é aqui e agora, não existe passado, presente e futuro. Tudo está aqui a acontecer. E então, é esta a minha metodologia, ajuda a pessoa a identificar o seu conflito, qual é o problema, qual é o conflito, o que é que se passa. Depois faz o tal levantamento de acontecimentos significativos que a pessoa teve na vida, quais foram os momentos mais fortes, o que é que lhe impactou, o que é que ainda continua a impactar no presente momento. Seguidamente, levo-a a fazer uma integração emocional, levo-a a sentir a vida aqui e agora, porque enquanto essas emoções não forem dissolvidas, o acesso ao que está aí na essência é como se tivesse um muro. Então, o trabalho é mesmo dissolver o que é que está nesse caminho. E esse processo cabe a cada um de nós, cabe à pessoa. Mas se a pessoa não sabe fazer, então eu estou aqui e oriento a pessoa nesse sentido. E depois, e só depois desta integração emocional, a pessoa é convidada, o meu cliente é convidado, a fazer um TPC. E então, neste sentido, sim, o coaching é uma ferramenta fantástica. Portanto, este é o meu coaching, é isto que eu faço, é isto que eu gosto de trabalhar com as pessoas, trazê-las de volta à sua verdade, trazê-las de volta àquilo que elas sentem, a ajudá-las a viver e a experienciar a vida aqui e agora. E há clientes que dizem assim: "Oh Dálida, mas isto dói!" E eu: "Claro que dói, mas é muito melhor seres tu própria a dissolver a tua dor, a seres tu a pessoa que trabalha na tua dor, em vez de andares aí na rua e a seres completamente gatilhado e a cada coisa que te acontece. Que é o que acontece na maioria das vezes. Nós vamos na rua, temos os nossos relacionamentos,
seja familiares, seja relacionais, seja com os nossos filhos ou whatever. E muitas vezes o que acontece? Nós somos de alguma forma gatilhados e temos uma reação, uma resposta negativa a uma determinada situação. Porquê? Porque nós temos um conflito interno. Cada um de nós tem os seus conflitos. Não dá para fugir disso. E é necessário que se aceite essa natureza. Então, se há um conflito interno, se há algo dentro de mim que eu ainda não resolvi, que eu não consigo resolver, ou que ainda não tive capacidade ou disponibilidade ou vontade para o fazer, quando existe esse conflito, há uma determinada... há um padrão externo que se manifesta ao nível do comportamento e da atitude. E é esse que, quando nós resolvemos esse conflito interno, deixamos de nos comportar e de ter aquelas atitudes. Portanto, não temos que mudar o que é a forma como nós agimos. Temos é que antes curar esse conflito, eliminar esse conflito interno e entrar aqui num espaço de paz. Porque só quando nós estamos em paz connosco, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos irão sempre ir de acordo àquilo que vai cá dentro. Portanto, não existe nada lá fora. Nada lá fora. Então os meus clientes no final das sessões levam sempre um TPC para fazer, levam sempre uma ação que consagre, que vá de encontro ao trabalho que elas estão a fazer e que de alguma forma reforce esse trabalho. Portanto, se esta forma de trabalhar ressoa contigo, se faz sentido para ti trabalhar desta forma, se aquilo que eu te disse te tocou de alguma forma e que realmente sintas que é por aqui o teu caminho, então entra em contato comigo, envia-me um e-mail para hello.dalidacosta@gmail.com ou envia-me uma mensagem para o meu Facebook e terei todo o gosto em trabalhar contigo. Poderemos fazer as sessões online ou presenciais em Faro ou em Olhão, que é onde eu me encontro neste momento. E pronto, e é tudo. Espero que esta breve descrição das minhas sessões, da minha forma de trabalhar, realmente ressoem contigo e que realmente vejas nesta forma de trabalhar uma forma mais empoderadora, mais real e consciente, que é isso que eu pretendo. Viver de uma forma real e consciente é viver no aqui e agora. É não querer mudar nada daquilo que está a acontecer. É simplesmente viver a vida em pleno, seja lá aquilo que esteja a viver. Seja lá que emoções estejam a rolar dentro de nós. Seja tristeza, seja angústia, seja medo. Sente. Sente o que é que estás a sentir. Sem fugir, porque cada vez que tu foges, cada vez que tu tentas procurar lá fora uma forma de sentir, estás a fugir de ti. Estás a fugir de ti. Então eu queria muito deixar-te esta mensagem, queria muito também divulgar e exemplificar um pouco daquilo que poderás vir a trabalhar nas minhas sessões. E pronto, este vídeo já vai longuinho. Fica então à tua espera. Um grande beijinho e um bom dia para ti. Até à próxima.